pastor Joari, no começo do mês passado, nos deu a honra de estar no Pinhal de São Bento, ministrando-nos no seminário discipulado, que foi muito proveitoso. Jesus salvou almas ali, são filhos, seguindo Jesus. E o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui esse final de semana. Nós queremos aqui expressar a nossa gratidão a Deus, também ao pastor Sérgio, por favor, transmite nosso abraço, nossa admiração, nosso respeito, nosso carinho a ele e a todos os irmãos. Eu estou muito feliz aqui, porque vi coisas aqui que eu devo de parabenizá-los. Só tem um que não gosta disso que aconteceu aqui, só o diabo. O diabo gosta de contente de ver o circo pegar fogo. Mas de união, fraternidade, ele não gosta. Mas a Igreja de Deus vive em comunhão e essas demonstrações de amor. Parabéns, viu, irmão? Deus abençoe todos vocês e o Senhor Jesus seja glorificado sempre. Nós estamos ali em Pinhal de São Bento, trabalhando para Jesus, e nós somos muito gratos à igreja aqui de Joinville, na pessoa do pastor Sérgio, que nos ajuda mensalmente ali. Deus abençoe vocês. Eu acho que a igreja deve saber isso, porque os irmãos aqui também contribuem com a missão, e o departamento de missão sempre estão nos abençoando. A igreja de Pinhal de São Bento tem uma grande dívida de gratidão para com os senhores. E nós oramos, não vou dizer todos os cultos sem hipocrisia, mas com exclusividade no culto da ceia do Senhor, nós estamos intercedendo pelas igrejas que nos abençoam. Deus recompense a todos nós. Abra a Bíblia, meu irmão, no Evangelho escrito por Jesus, ou melhor, por Mateus, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo número 16, nós vamos ler versículo 13 até o versículo de número 19, para destacarmos aqui algumas verdades que aparecem nesse texto da Bíblia, texto sagrado. Diz a palavra de Deus, Mateus 16, versículos 13 ao 21. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados, o texto que fizemos leitura, esse texto, esta porção bíblica, ela é fruto de uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus era um mestre que tinha um diálogo aberto com os seus subordinados. Era um mestre acessível a todos. Para se aproximar de Jesus não tinha barreira. Jesus atendia a todos.
Jesus quebrava e quebrou todos os paradigmas, todos os protocolos implantados pelos religiosos da época, tais como que não poderia tocar em leproso, que não poderia comer-se com os pecadores, que não poderia ter uma conversa ao público com mulheres, etc. Jesus quebrou todos esses paradigmas para demonstrar de que ele veio para mudar a vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que se aproximam dele. E no texto que lemos, Jesus sai-se dos termos de Jerusalém, das terras judaicas propriamente dito, e vai-se para outras regiões fora do território de Israel. Juntamente com ele estão os seus seguidores, os seus discípulos. Lá longe, em determinado lugar, Jesus faz uma indagação a eles. Jesus diz a eles: olha, é o seguinte, o que vocês estão ouvindo aí o povo comentar a meu respeito? O que é que o povo diz que eu sou? O que está rolando aí entre os povos, entre as multidões? E o Pedro, que era um dos discípulos mais espontâneos, toma a palavra e diz: olha, o Senhor não é nenhum outro ser, a não ser o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Quando Pedro diz isso, Jesus confirma com a ideia do Pedro, mas mostra a fonte da revelação. Jesus olha para o Pedro e diz: olha, Pedro, está certo o que você disse, mas esse negócio dessa descoberta não é fruto da tua imaginação. Isto aqui é revelação do meu Pai que estás nos céus. Amém, meus amados irmãos? E aí, a gente encontra aqui, nesse texto, algumas revelações. Algumas. E a primeira revelação que a gente tem aqui é a revelação do Pai para nós. Ou seja, é a manifestação de Deus na pessoa do Pedro para identificar a essência do Senhor Jesus. Ou seja, Deus revela ao Pedro que aquela pessoa que está diante deles, que está conversando com eles, não é uma pessoa comum, mas é o Cristo, ou seja, é o Messias, é o prometido, é o enviado, é o detentor de todo o poder, é aquele que veio com uma missão específica, é aquele que veio para libertar o homem das garras do diabo, é aquele que veio para transpor o homem do mundo natural para o mundo espiritual. Este é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta revelação é uma coisa muito interessante, porque até então, os seguidores de Jesus, que viam os seus milagres, mas não tinham ainda se aberto a mente deles, que o mestre deles não é só um mestre, mas é a excelência do Senhor Jesus, é o Cristo de Deus, é o Salvador do mundo. E isso aqui, meus irmãos, esta revelação, não foi uma única vez, não. Houve outras, e muitas outras que a Bíblia nos revela. Porque os discípulos tinham dificuldade para aquilatar, para entender a divindade do Cristo. Para entender de que o Senhor Jesus verdadeiramente era e é Deus. Amém, meus amados irmãos? Essa dificuldade da gente entender realmente quem é o Cristo, nós também temos hoje. Nós temos muitas dificuldades para aceitá-lo e para crê-lo como verdadeiramente a Bíblia o apresenta. Nós também temos essas dificuldades. Se não vejo, a Bíblia nos mostra um fato que me chama muito a atenção. Houve uma ocasião quando os discípulos, juntamente com Jesus, eles estão atravessando o mar da Galileia. A Bíblia diz que Jesus, dado a sua agenda muito cheia, muito carregada de tarefas, Jesus está cansado, com sono, Jesus vai dormir um pouco. Na medida que Jesus está dormindo, surge-se um grande vendaval. Os discípulos se apavoram. Quem está a bordo não eram pessoas inexperientes. Ali está o Pedro, ali está os pescadores, homens experientes. Eles fizeram tudo o que podiam fazer, mas não conseguiram resolver o problema. Até que alguém teve uma ideia de vamos acordar o mestre.
Alguém aproxima-se onde está o mestre e diz: mestre, acorda, não te das que perecemos. Jesus acorda, levanta calmamente, repreende o mar, repreende o vento, tudo se faz bonança. E aí um olha para o outro e diz: mas vem cá, quem é ele? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É que eles não tinham uma compreensão de verdadeiramente quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor está sempre à nossa disposição para nos surpreender. Amém, meus amados irmãos? Então a compreensão de quem é o Cristo, isso é algo que nós precisamos buscar a cada dia. Ele é muito mais do que eu penso que Ele é. Ele é muito mais do que eu prego que Ele é. Ele é Senhor no céu e Ele é Senhor na terra. Quantos pode dar glória ao nome do Senhor? Amém, meus amados irmãos? Esta revelação. E quem está fazendo essa revelação é o Pai. Eu acho uma coisa muito impressionante. A maneira que o Pai trabalha para revelar ao homem quem é o Cristo. Eu acho uma coisa muito linda. Senão, quando a gente vai abrir a Bíblia dos Evangelhos, especialmente o Evangelho de João, a Bíblia nos mostra que quando João Batista está no deserto, de repente ele ouve uma voz. Essa voz que João ouve é a seguinte: olha, João, você precisa ir batizar. Você precisa começar a pregar. E você vai batizar o Cristo, o Messias. Sim, mas e quem eu vou saber quem é? Quem eu vou saber quem é o Cristo? Quem eu vou saber quem é o Messias? E o Pai então revela a João e diz: olha, fique tranquilo, João, eu vou te dar um sinal. Aquele sobre quem você vê descer uma forma corpórea de pomba, este é o Cristo, este é o Messias. Tudo bem? João está batizando e vem muita gente para ser batizado. Entre os tantos, entra-se e engrossa-se a fila, a excelência do Senhor Jesus. Quando chega-se ao momento de João batizar Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 3, que o céu se rasga. João vê nitidamente uma pomba de uma forma corpórea que desce. E ele ouve a voz do Pai que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu imagino que o João naquela hora ele é tomado por uma atmosfera espiritual. E João batiza Jesus convicto de que ele não está batizando um pecador, mas ele está batizando um Salvador dos pecadores. Mas isso tudo e essa identificação é produto da revelação do Pai. Aleluia! Eu devo dizer, meu irmão, eu não estou aqui porque quis estar aqui. O Senhor não está aqui porque o Senhor quis estar aqui, mas porque o Pai revelou quem é o Cristo e nós aceitamos e chegamos a esse lugar. Glória a Deus! Amém, meus amados irmãos? Aleluia! Cristo está sendo revelado aqui. Cristo sabe da sua missão. Mas ele também sabe da dificuldade dos seus seguidores a entender, conhecendo na sua essência. Mas o Pai se responsabiliza em revelar quem é o Cristo. Promessa de séculos, e muitos séculos, que muita gente esperava. Chegou o dia do Cristo chegar. Amém? Aleluia. Uma segunda revelação que aparece no texto é de que o Pai se revela quem Ele é. E eu acho isso aqui muito lindo. Porque o próprio Cristo, quando Pedro tem essa revelação, Cristo identifica a fonte da revelação, e aí Cristo revela quem é Deus. Está aqui no texto. Jesus olha para o Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou,
mas meu Pai, que está nos céus. Ei, olha para mim, meu filho. Isso é fundamental a gente saber. Quem é Deus? Eu me criei tendo uma ideia distorcida de Deus. Algumas pessoas, permitam-me respeitosamente, por favor. Mas tem muitos crentes que têm uma ideia distorcida de quem é Deus. Alguns imaginam um Deus carrancudo, irado, com um rabo de tatu na mão, pronto para bater quando alguém erra. A Bíblia não apresenta um Deus assim. A Bíblia não. A Bíblia apresenta um Deus que Ele é um Pai. Você pode dar glória a Deus? Agora me ouça. Deus, Ele é um Pai. Não um Pai humano, não um Pai carrasco, não um Pai irado. Mas Ele é o Pai, e eu acho uma coisa lindíssima quando Paulo canta em Efésios 3. Efésios capítulo 1, versículo 3, tem um cântico de Paulo. Que o Paulo canta e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Amém, meu amado irmão? Sabe quem Ele é? Ele é um Pai, mas Ele não é um Pai irado, um Pai ranzinho, um Pai rabugento, um Pai nervoso, um Pai zangado. Ele é um Pai cheio de misericórdia. Ele é um Pai pronto a perdoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. Nós precisamos ter um conceito bíblico de quem é Deus. Eu não estou aqui dizendo que os senhores não têm, por favor, não me interprete mal. Mas eu só estou querendo dizer aqui de que o nosso Deus é muito além daquilo que eu e os senhores podemos imaginar. Aleluia! Capítulo 12 de Lucas, por favor. Abra a sua Bíblia juntamente comigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vos disse 12, perdão, capítulo 11 de Lucas. Capítulo 11 de Lucas. Versículo de número 9. Jesus conta uma parábola para identificar quem é Deus. De uma forma mais abrangente, mais contagiosa, mais profunda. Ele diz no capítulo 11, versículo 9: por isso vos digo, pedi. Vamos lá todos juntos? Pedi é? Buscar é? Bater é? Pois todo que pede, o que busca, e quem bate. Agora preste atenção. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Preste atenção. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora ouça. Ora, se vós que sois, vamos lá todos juntos. Se vós que sois, irmão, Jesus está contando uma parábola e diz: ei, qual é o pai? A não ser que ele esteja com deficiência mental. Para o pai, para o filho pedir um peixe, ele dá um escorpião, dá uma cobra. Não existe isso. Aí Jesus diz: mesmo você fazendo aquilo que é melhor para o seu filho, o Senhor continua sendo mau. O Senhor não é tão bom quanto pensa que é. Aí Jesus vira e diz: vamos prosseguir a leitura? Mas se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles
meu filho, por favor. Nós temos um Deus que não é um Papai Noel. Não. Nosso Deus não é um velhinho. Estou me lembrando de uma história aqui, que é fácil. Só que você nem sabe isso. Filho, só subiu o morro. Uma das congregações que eu servi ali, teve um cidadão que disse que teve uma visão que foi no céu, viu Deus lá, um Deus aí, talvez a branca. E daí se veio contando essas bobagens. Aí um presbítero assim, meio resolvido, né? Pediu a palavra e disse assim, o senhor não foi no céu, Deus só foi no asilo. Deus não é assim, Deus não é velho, não. Parabéns para esse homem. Deus não é isso, não, meu irmão. Deus não é ultrapassado. Deus é Deus sempre. Aleluia. Deus não fica velho. Deus não esquece. Deus não muda. Deus não sofre mutação. Passará o céu e a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Quantos podem dar glória ao nome de Deus? Que é Pai, que é Pai. Aleluia. Eu e o Senhor temos livre acesso a esse Pai. Eu me criei sem pai. Não conheço meu pai biológico, nem por fotografia. Só tem uma coisa que me consola. É porque a minha irmã mais velha disse que eu sou muito parecido com ele. Então eu devia ser muito bonito. Isso é que me consola. Mas eu não conheço ele nem por fotografia. Não sei quem é. Já é morto. Tive o privilégio de conhecê-lo. Ouço usar o termo pai porque eu ouço os outros fazerem uso, mas eu mesmo nunca usei isso para o meu. Mas a Bíblia me diz que eu tenho um pai, que é o meu Deus, é o teu Deus. Glória a Deus. Este Deus, meu irmão, é pai. Quem é Deus? Deus é pai. Este Deus te conhece, te compreende, te aceita. Aleluia. Meu Deus do céu, quanta coisa errada que nós temos de Deus. Jesus contou a parábola do filho pródigo para identificar o caráter, a personalidade, a espera, a bondade, a benevolência, a misericórdia, o perdão, o amor, a fidelidade de Deus. O filho sai, espanja tudo, gasta tudo, mas quando volta, aleluia. Se nós for atentar no texto, não foi o filho que correu, foi o velho que correu para o filho. O filho está com medo, está temeroso, o velho corre. Quem abraça, a prerrogativa de abraçar não foi do filho, foi do pai. Aleluia. De mandar fazer festa não foi o filho que pediu, foi o pai que mandou fazer. Perceba no texto que o filho diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai diz assim, fica quieto, rapaz, tudo é teu aqui, você voltou, você é filho, a nós te aceitamos outra vez. Aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão, independentemente da situação que você está, entenda, levante a cabeça, Deus é Pai. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Permita-me nessa noite. Deus. Se nós entendemos quem Ele é, Jesus contou o Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus. Me dá uma olhadinha lá em casa, por favor, leia lá. No capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, os seus 107 versículos, Jesus, só conferir, está lá escrito 17 vezes o termo Pai. 17.
que Jesus está querendo trazer uma outra imagem de Deus. Jesus não quer apresentar uma ideia de um Deus religioso, simplesmente. De um Deus que está interessado no que você tem. Não! Deus está interessado no que você é. Deus está interessado na minha alma. Deus está interessado no teu ser. Aleluia! E esse Pai, esse Deus que controla o universo, capítulo 6 de Mateus, Jesus disse: olhe para as aves, elas não plantam, elas não recolhem em celeiro, todavia o Pai Celestial as alimenta. Jesus diz: olhe para os lírios do campo, como eles crescem, como eles são bonitos. Jesus diz: nem Salomão se vestiu como um deles, mas o Pai Celeste cuida deles. Eles crescem, é o Pai quem faz crescer. Aí Jesus olha para o seu público, para os seus discípulos e diz: vocês valem muito mais do que as aves. Vocês têm um valor que excede ao lírio no campo. Esse Pai que cuida das aves e cuida do lírio, muito mais tem cuidado por você, pela tua vida. Se você acredita nisso, por favor, levante a tua mão. E demos ao Senhor nesta hora um brado de adoração ao nome dele. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, e Ele cuida de você. Aleluia. Aleluia. Que temos a pedir a este Deus nesta noite? Vamos para os nossos lares. Uma outra ideia de Deus. Eu continuo acreditando no Deus que muda os tempos e as estações. Um Deus que ninguém pode malográ-lo. Um Deus que não se deixa subornar por ninguém. Um Deus que é fiel, que é justo. Um Deus que não estabelece hierarquias para atender, não. Deus atende o rico, atende o pobre, atende o pastor, atende o membro. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Quero orar pela tua vida nesta noite. Qual é o seu pedido que o Senhor tem a fazer nesta noite a Ele? Nos aproximarmos desse, Pai nosso. Eu preciso de Ti. Fique em pé, por favor, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse Deus quer te surpreender com coisas grandes. Deus é um Deus que nos surpreende sempre. Todos os dias, todos os momentos. Tem surpresas. Ele vai além do nosso entendimento.
Você quer vir aqui à frente? Eu quero dar para você, pessoal. Qual é o seu pedido a fazer a este Deus, a este Pai? Vem aqui à frente. Aleluia. Eu quero abençoá-lo em nome de Jesus. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer ter o Ele é o Pai. Por meio da tua palavra, por meio